Fala pessoal, segundo dia de VTEX Day e agora um papo falando com uma das principais marcas de cosmético do Brasil e um dos principais especialistas em engajar vendedor para vender no digital. Então a gente está aqui hoje com o Paulo da Pecom e o nosso querido Thiago, Head de Digital da Adicus. Então a ideia aqui é a gente falar um pouquinho de como a Adicus tem conseguido transformar a loja, e a Adicus tem uma cultura muito grande aí do time de vendas, do atendimento, da metodologia, e como fazer com que esse time leve a estratégia para o digital e isso tudo se colabore, né? Então, primeiro, Paulo, conta um pouquinho da Pecom para quem não conhece e depois também o Thiago vai dar um contexto de Adicus. Perfeito, gente. Boa tarde, Gustavo, boa tarde, Thiago. Um prazer estar aqui junto com a CRM Bônus em mais um VTEX Day. A Pecom, eu falo que a Pecom não é uma consultoria nem uma empresa de treinamento. A Pecom faz projetos para aumentar a venda digital em loja. Então hoje a Pecom tem consultoria, tem treinamento. O que a gente quer realmente é garantir que o vendedor de loja, o gerente de loja, saibam que hoje tem dois negócios: a loja física e a loja digital. E aumentar as vendas da marca através da venda digital feita dentro de loja. E isso é excelente, né? Quem não quer pegar um ponto aí, uma loja que fatura 200 mil e depois entregar 300 mil depois de uma metodologia? Possível. E é possível, né? Às vezes tem franqueado que é bastante reticente, né? Não olha o digital como oportunidade, olha como concorrente, né? Então, Thiago, conta um pouquinho de Adicus, como que vocês estão hoje, e aí a gente vai falar um pouco dessa jornada aqui. Legal, gente. Super obrigado pelo convite, prazer estar aqui. A Adicus, para quem não conhece, é uma marca que está há 32 anos no varejo, né? Falando ali de dermocosméticos, tem uma relevância científica e muito grande ali para o segmento. A gente tem 170 lojas atualmente, né? A gente trabalha de fato multicanal, então a gente está no e-commerce, a gente está em marketplace, a gente está na loja física própria, franqueado, está em farmácia, e a gente tem cada vez olhado com mais carinho para o cenário ali, onde a gente faz com que o time de lojas, a força de vendas de modo geral, participe da estratégia digital, né? Com a ajuda do Paulo e de vários projetos já em parceria a longa data com vocês aí da CRM Bônus, a gente tem evoluído essa frente. Então, por meio de código de vendedor e de várias outras tecnologias, a gente tem buscado ali sucesso e tem bastante coisa legal em evolução. Boa, e é sempre um desafio quando a gente olha para a jornada do consumidor, ainda mais em cosmético, né, e dermocosmético, né, um produto que ele não é tão simples de se vender, né, não é lá uma base, né, que a pessoa compra às vezes por impulso, né, é uma vitamina C que a pessoa tem que combinar com um protetor solar, tem um protocolo que a Adicus tem ali de atendimento para explicar isso. Como que vocês têm usado a vendedora para conseguir fazer esse elo via WhatsApp, via redes sociais, né, para conseguir levar esse atendimento, né? Quem já foi numa loja da Adicus já deve ter percebido, né? As vendedoras, elas te acolhem muito bem, elas normalmente tentam lá te levar dentro na cadeira lá para testar alguns produtos, tem alguns protocolos ali que elas indicam, então elas entendem realmente da sua pele. Como levar isso para o digital, para o WhatsApp, e a vendedora ser um dos meios de crescimento de vocês? Legal, acho que dividindo em duas etapas, acho que a segunda o Paulo pode aqui trazer para a gente também. A gente ali dentro de Digital, a gente tem o objetivo de municiar a vendedora da loja com todos os dados que a gente recebe no online e com o cliente também, que dentro do site tem uma experiência que, por mais que a gente otimize, é limitada, né? Não tem o produto em si, ela não tem aquela consultoria toda, então a gente tem um objetivo de trazer isso para a loja, né? Trazer para um vendedor especializado, para ele prestar o melhor atendimento possível e rotinas como a que você mencionou na loja que vão atender de forma extremamente específica. E aí que a gente faz o encaminhamento desses leads, desses clientes para uma base de vendedoras, para um aplicativo próprio, e aí sim começa um trabalho, uma segunda parte que é mais especialista para dar seguimento nesse atendimento, né? Boa, e Paulo, eu acho que o Thiago comentou um pouco de tecnologia, né, e metodologia também, mas aqui tem muito desafio, né? A gente vê desde Copenhagen, que a gente começou a trabalhar juntos há 5 anos atrás praticamente, como o mercado mudou e maturou, né? Então a gente olhava lá em 2018, 2019, um mercado antes pré-pandemia ali bastante incipiente e desacreditado um pouco do canal de WhatsApp, achando que era
mais um canal de divulgação do que um canal de conversão. Depois a gente passa por uma pandemia onde realmente o canal se provou como um canal bastante relevante de conversão e que sim, é possível um vendedor de loja física, né, ter 2 metas e ele conseguir trazer às vezes no digital. A gente tem case em Adidas onde o vendedor traz mais venda no WhatsApp do que no chão de loja. Então, e hoje, onde a gente vê que o mercado está mais consolidado, existem ferramentas bastante maduras, onde a gente precisa ir além, né? A gente precisa montar metodologias de atendimento dos vendedores, a gente precisa revisitar a jornada dos consumidores dessas marcas para realmente todas essas coisas que a gente plugou do digital estejam ressoando de forma sincronizada, porque na pandemia foi isso. Cara, vamos espetar o delivery, depois liga no iFood, depois bota no WhatsApp, depois vem com a live commerce. Isso tudo começou a virar um grande desafio, né? Principalmente para os gestores das marcas. Então, Paulo, como que você tem olhado, né, como diagnóstico quando você entra nas marcas? Cara, beleza, a gente tem que começar daqui e a gente vai para lá. Qual que é esse cenário assim, que você traz? De 1 milhão, hein? A consultoria de 2 minutos, pessoal. 2 minutos eu tenho para consultoria. Vamos lá. Primeira coisa é respirar mesmo, porque hoje, quando a gente fala de ferramenta, a gente fala de método e de frentes, a gente pode ficar horas falando e ter muitas ferramentas e muitas frentes. Uma empresa eu cheguei tinha, acho que 13 ferramentas para o vendedor. Esse foi o máximo que eu já vi, tá? Então a gente dispersa. Tudo que a gente não tem foco, a gente dispersa. Então, hoje a venda digital que acontece dentro da loja, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Por que eu digo muito cuidado? A gente, nesse período, fez muita mala direta para os clientes. A gente também fez muito contato qualitativo, só que eles se misturaram. Hoje o WhatsApp, sim, ele é para conversão e também para marketing. A gente só precisa usar as ferramentas certas e o destinatário certo, né? Então, o vendedor é conversão, é trabalhar com o cliente de forma personalizada, com ajuda de ferramenta, com ajuda dos dados. E a marca, sim, também tem que disparar o WhatsApp para falar com o cliente, mas a marca falando. Daí a gente tem cases que mostram que é possível trabalhar com essas 2 modalidades. O nosso papel na Pecom é trabalhar com esse vendedor que vai atuar com o cliente de forma personalizada. Trazendo só um sneak peek, eu não vou falar em valores, mas eu vou falar em crescimento. Na própria Adicus, a gente está com um programa Personal Shopper, né? Lá chama Dermo Consultores Online, por conta das Dermo Consultoras. Em 1 mês de programa, 1 mês de treinamento de gerente, treinamento de vendedor, a gente aumentou em 3 vezes a conversão das mensagens. 3 vezes. 1 mês, só o quê? Treinando de uma forma diferente o time. O time está apto para isso, a gente só precisa treiná-lo. E aqui é um tema que a gente olhou bastante na NRF, né, o tema de cultura de loja. Muito mais do que falar de IA, a gente falou muito de IA, obviamente, mas a gente falou muito desse engajamento, né, dessa cultura. E quando a gente fala em cultura numa rede franqueada, né, franqueadora, né, como que a gente faz com que esse franqueado entenda valor do digital, né, veja como aliado e realmente esteja comprado com as expansões, com as ferramentas. Eu e o Paulo, a gente já interagiu em várias marcas, onde eu vejo, cara, franqueado com muita resistência a qualquer coisa nova, ele entende como custo e não como oportunidade. Então, como que você tem visto dentro de Adicus, né, esse trabalho de convencimento de que digital é talvez o começo, o meio e o fim das experiências do varejo físico? Legal, acho que até usar uma fala que eu vi mais cedo aqui no evento da Vitex Day, falando de omnicanalidade, que o franqueado no final ele quer ver valor, né? Ele precisa entender que aquilo faz sentido, ele tem um final feliz para aderir, para fazer acontecer. E na Adicus não é diferente, né? No dia a dia ali, acho que vale aqui para atendimento, mas vale para todas as iniciativas, a gente precisa entender, mostrando valor, trazendo casos, a gente faz muito piloto, a gente faz muito tiro curto com funcionalidades ali para botar o cara dentro de casa, entender o benefício daquilo, porque cada um tem o seu jeito de trabalhar. A gente tem franqueados com 8, 10 lojas que já tem a metodologia dele atuando, que ele é um pouquinho mais duro para mexer, mas a gente tem tido êxito em pequenos pilotos, onde por um pequeno grupo de franqueados acabam disseminando o que dá certo, então a gente tem usado esse caminho. Isso foi um aprendizado super grande na CRM Bônus, né? Principalmente com grandes marcas, né?
como que a gente entra numa grande franqueadora, muitas vezes? É utilizando o franqueado-chave, né? O franqueado que normalmente já tem mais de 4, 5 lojas, ele já tem normalmente uma gestão mais apurada e ele já está disposto a inovar, né? Ontem a gente teve aqui um podcast super interessante para quem quiser e estiver aqui no nosso canal do YouTube, escute um pouco do podcast com o Denis Santini, que ele falou muito sobre a diferença do franqueado dos Estados Unidos versus o franqueado no Brasil, né? O franqueado nos Estados Unidos é um franqueado que já tem mais maturidade e faturamento e, por isso, ele busca muitas ferramentas no mercado e metodologias que ele adere ao core da companhia, mas ele vai e, por ele próprio, ele testa tudo que pode aumentar no faturamento. Eu acho que isso que você trouxe, né, dos pilotos é super importante, né, cara? Começa jogando junto, mas começa pequeno, monta um case e aí escala para a operação. Acho que isso é um grande aprendizado. O Paulo também, a gente trabalhou muito nesse modelo para tentar trazer valor, tangibilizar valor, e aqui também os treinamentos, né? Eu acho que treinar tudo ao mesmo tempo é um grande desafio. Como que vocês têm organizado isso para gerar valor para uma rede tão grande, né? Eu vou dizer que todo mundo no varejo é imediatista, né? Quando a gente fala de piloto, tem marcas que aderem, mas a grande maioria das marcas quer começar a vender rápido e começar a escalar as boas práticas rápido. Porém, eu vou dar 3 exemplos que eu acho que mostram a força de um piloto. Copenhagen, a empresa ainda não estava preparada para o Digital 2020, você acompanhou de perto, reuni todos os vendedores em uma loja, os das lojas próprias, a gente provou para os franqueados que fazia valor vender digital. Aí todo mundo aderiu, né? Precisava de um case. Chili Beans, 1.200 franquias, então você não tem uma loja própria. Tem uma, na verdade, que é Oscar Freire, né? O resto é totalmente franquia. A gente escolheu do Montejano, um franqueado nota 10, para poder disseminar. Acompanhamos de perto, porque a gente acompanha de perto para trazer resultado. E agora na Adicus a gente começa também pelas lojas próprias, o movimento começa pelas lojas próprias, mas até dia 1º de julho todas as franquias vão estar dentro da metodologia. Treinamento, a gente sim às vezes separa, mas hoje o ponto inicial é separado, porque eu tenho que falar diferente com o franqueado ou com o vendedor do franqueado e diferente com a loja própria. Depois a gente consegue fazer a mesma rota, né? Porque aí a gente vai trabalhar na qualidade, na capacitação de mandar uma mensagem para converter, de mandar uma seleção de produtos, atributos como storytelling. Então a gente tem hoje uma jornada, mas o primeiro momento normalmente é separado, sim, para a gente conseguir ganhar até um pouco de familiaridade com aquele público e conseguir falar realmente o que importa para uma pessoa de loja própria, uma pessoa de franquia. E no digital, Thiago, como que você tem integrado essas experiências omnichannel, né? O que você já tem experimentado, né? Tem o compre online, retire em loja. Eu, inclusive, já fui cliente Adicus e eu fiz esse movimento por causa do frete, que quando eu comprei, eu fui lá e retirar na loja do Iguatemi São Paulo, porque eu acho que eu não tinha frete, eu acho que o frete era de graça. Eu falei, cara, vou lá, já que eu tô indo pro shopping anyway, vou lá retirar em loja e eu gosto de ir na loja de vocês. O que você tem testado e dá dicas aí para os gerentes de e-commerce, diretores de e-commerce que estão ouvindo a gente como estratégias que são super relevantes para a estratégia de omnichannel de vocês? Legal, acho que de modo geral a gente tem tentado, como eu disse, trazer fluxo para a loja, né? Trazer o cliente para dentro do ponto de venda físico, acreditando que a nossa operação sensorial, de experiência, tem a questão da cadeira onde o cliente consegue entender o tipo de pele, o produto que mais é aderente a ele. A gente tem tentado e acionado muito campanhas ali com esse objetivo de trazer o cliente para dentro de loja. A gente já tem em quase todas as lojas, 100% das próprias e quase todas as franquias, o modelo de Omni já implantado, falando de tanto Ship from Store quanto Pickup. Pickup a gente tem cada vez mais incentivado e a gente tem também utilizado pontos ali como hubs para utilizar as lojas físicas para um atendimento mais ágil para envio de produtos, né? Hoje a Adicus tem em torno de 170 lojas, e a gente tem uma distribuição muito forte em alguns estados, e a gente tem também usado esse canal ali de lojas próprias, sejam próprias ou franqueadas, para fazer a entrega same-day delivery em um dia a mais. Então a gente usa esses formatos além do próprio código do vendedor, né? A gente faz com que as lojas
lojas e os vendedores utilizem, né, o cupom ali, o código dele, para oferecer para o cliente que está comprando online um provador virtual, para ele concluir a compra e tirar dúvida também quando um cenário é de fato de distância que o cliente não consegue ir até a loja. Então são um dos principais pontos que a gente tem trazido. Boa, e eu recebi recentemente uma mensagem no WhatsApp de uma vendedora que me atende na Adicus, que eu adorei. Eu falei até pro Paulo, falei, nossa, que incrível, ela me convidando para ir à loja para receber lá um diagnóstico da minha pele, para me mostrar um protocolo lá de lançamentos. E aqui eu acho que a gente teve ontem com o Alfredo Soares, ele falou uma frase que eu adorei, que é muito mais sobre ser interessante do que ser interesseiro, né? E é um cuidado, né? Porque o WhatsApp ele pode ser um canal super legal, né? O cara né? A vendedora foi lá, me convidou porque eu compro XY produtos. Ela falou, cara, vem aqui na loja, vamos fazer um diagnóstico da sua pele, porque tem alguns lançamentos aqui que eu quero te apresentar. Cara, muito legal. Versus ela vir e me mandar 250 novos lançamentos, né? A cada 20 dias, ficar me bombardeando no WhatsApp. Eu, por exemplo, adorei a mensagem e engajei. No final, Paulo, como que você vê, primeiro, né, essas cadências de comunicação e depois o tema que o varejista sempre cobra a gente, que é, cara, esse canal funciona, né? Esse canal gera venda, esse canal, né, é um touchpoint importante, dá trabalho para o meu vendedor, né? Será que vale a pena? Primeiro, tem uma frase que eu gosto de repetir, que é: a gente tem que trazer esse cliente do lugar da transação para o lugar da experiência. Então a gente tem dois polos. A transação, o e-com vai conseguir fazer. Vai conseguir trazer essa mensagem para o cliente. Posso entrar lá e comprar minha vitamina C. Pode. E tá resolvido. E você vai ter boas fotos, uma boa descrição de produtos, você vai ter como usar. Então você também tem a sua experiência um pouco menor. Quando a gente fala de WhatsApp, não tem coisa mais chata que vendedor mandando mensagem de WhatsApp. Não tem. O que a gente manda não é mensagem. A gente traz uma nova experiência para aquele momento. Por que eu falo aquele momento? Naquele momento, o cliente talvez é convidado para vir para a loja, para a cadeira. Tem meta de cadeira, inclusive. Não é apenas eu vou convidar um cliente, tem meta por dia, por mês para a cadeira. Isso eu adoro. A gente teve numa palestra também em conjunto e eu falei que em Adidas, uma das metas em Adidas eles têm, ao invés de ter a cadeira da Adicus, eles têm a esteira. Então a esteira é a meta deles, cara. Porque eu já corri lá. 80% das pessoas que vão correr com um tênis lá, testando, né, um tênis da Ultra Boost da Adidas, 80% compra, né? Então qual é a meta do vendedor no varejo físico para conversão? Cara, você tem que fazer 5 esteiras, né? No caso de Adicus, você precisa fazer 4 cadeiras, porque provou. É muito difícil a pessoa não sair sem nada, né? Mas o grande ponto que eu quero trazer aqui é: a cadeira da Adicus tem uma conversão altíssima, a loja da Adicus tem uma conversão muito acima da média do varejo, tanto que eu vi a primeira vez o número, eu achei que estava errado. Eu falei, me dá o número de novo? Aí o Fábio, head de lojas próprias, ele, não, esse número é correto. A gente está falando acima de 80%, que pro varejo realmente é um case de uma marca com uma conversão altíssima com contador de fluxo, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O cliente tem a experiência dele independente do canal. No WhatsApp, por mais que eu convide para a cadeira, eu também falo de um produto para ela garantir na hora para pegar no dia da cadeira. Eu não perco oportunidade dos touchpoints do cliente. Na cadeira, se o cliente não levou tudo, as dermoconsultoras anotam a rotina utilizada para no próximo mês lembrá-lo daqueles produtos para completar a cesta. Então, quando a gente pensa que são momentos diferentes de compra, porém, nos dois momentos eu tenho que trazer experiência, tem uma palavra-chave: personalização. Aí eu não mando mensagem, eu faço realmente consultoria para os clientes. E é porque o vendedor que realmente manda mensagem é chato. O vendedor que trabalha com personalização, ele é útil na sua vida. Aqui eu acho que é o grande desafio, né? A gente tem cada vez mais colocado IA para facilitar essa experiência do vendedor e a gente conseguir chegar com o produto ideal, né? Uma sacada que eu tive recente aqui com alguma das marcas, né? Imagina, Thiago, chega lá, né, o cliente que, por exemplo, eu fui no Iguatemi, né, para retirar o produto em loja, né? Imagina que desafiador que é para o vendedor entender quais são os próximos produtos desse cliente. Se ele tiver que pegar o CRM, entrar lá, olhar o story, versus a gente com o IA, por exemplo, né? Toda vez que for um pick-up in store, né, já vinha lá um resuminho,
né, falando assim, ó, o Gustavo tá indo buscar, é vitamina C que ele tá vindo buscar, sugere esses 3 produtos que eles são o match do protocolo ideal, né? Então, a gente tem que pensar que, né, o vendedor hoje em dia ele tem que arrumar a loja, fazer a cadeira, chamar no WhatsApp, depois ele tem que fazer o pick-up store, ele tá com várias pautas, né? E aí eu acho que aqui é onde IA e a tecnologia entra para facilitar. Uma coisa que eu tenho curiosidade em Ádicos, né, é como que vocês estão surfando nessas novas verticais, live commerce, TikTok Shop, para um produto que é um produto muito desejado, né? A categoria de cosméticos, categoria que está mais crescendo nos nossos clientes, né, de forma geral, principalmente no digital, né? Como que vocês estão aproveitando nesses novos formatos para trazer receita para a companhia? Legal. A gente tem um foco muito grande em inovação e evolução, tanto em produtos como nas nossas ferramentas, na marca de um modo geral. O que a gente tem visto aqui e tem utilizado IA é como uma forma de potencializar, né, seja o e-commerce, seja a loja, o vendedor. Então, eu acho que é algo que agrega, mas não substitui qualquer cenário nessa linha. Então, a gente parte de um princípio muito simples, né? A gente quer oferecer para o nosso cliente não só produto, quer uma solução. Então, eu preciso chegar no cliente no momento certo, com o produto certo. É muito gostoso a gente, enquanto consumidor, quando você recebe uma sugestão, uma recomendação de um produto que você gosta, que você quer comprar, né? Faz sentido, você tem só o ponto ali de, cara, fechar, já sabe tudo sobre mim, então, tirei uma coisa da frente, quero comprar o presente, sei lá, de aniversário. Então, a gente tem muito esse mindset, a gente tenta levar muito mais a solução, seja para o cliente final ou para vendedor, que no final é um cliente do digital, vamos dizer assim, que precisa receber munição para ter um tete-a-tete mais interessante do que inovação por inovação. Então, a gente tenta seguir uma linha nesse sentido. Eu queria só complementar. A personalização, ou como a gente chama hoje a super personalização, a hiperpersonalização, ela só acontece através da tecnologia. Eu venho do mercado de luxo, estava até ouvindo a palestra da Hermès, a minha ex-funcionária Maria, que é gerente de e-commerce da Hermès, e ela estava falando do cuidado da personalização. Mas quando a gente fala sobre isso, mesmo uma marca como a Hermès precisa hoje também conhecer o cliente muito bem. Antes era no caderninho do vendedor, hoje é dentro da ferramenta. E quando a gente fala de ferramenta, a gente tem muitos dados para poder se guiar. A IA decupa esses dados, ela te traz prontinho para você super personalizar o atendimento. Então hoje a gente consegue fazer isso em loja também por conta da tecnologia, por conta de inteligência artificial. Então qualquer mercado, qualquer segmento consegue transformar um vendedor num super vendedor. É o que eu acredito. Eu acho que aqui é onde tem muito ainda a se fazer, né? A gente tem muita ferramenta e eu acho que a gente está num flip aqui, né? De organizar bem esses dados e principalmente Ádicos é um dos nossos cases de dado comportamental. Eu sempre trago nas nossas palestras que super legal você ter o dado transacional do cliente, eu saber que o Gustavo comprou na Oscar Freire ou comprou lá no Iguatemi São Paulo a vitamina C. Mas o que será que o Gustavo está hoje no site da Ádicos buscando e por que ele não conseguiu fazer essa compra? Né? Eu acho que na cadeira de digital, né, sempre me coloco, a gente tem um tema na CRM Bônus que é senso de dono, né? Eu me coloco lá naquele lugar de, cara, eu tenho um monte de gente entrando no meu site e por algum motivo essas pessoas olham e não compram, né? E eu acho que aqui, para quem não conhece, a CRM Bônus tem um produto bastante bacana e a gente tem ajudado Ádicos nesse sentido a olhar quem são essas pessoas que estão entrando, criar alguns estímulos dentro do e-commerce para a gente conseguir capturar essa informação e trabalhar, então, esses usuários, a gente chama de usuários não logados, né? Então, são pessoas que elas, ou em algum momento já completaram uma compra e a gente capturou esse cadastro e a gente consegue manter essa informação persistente. Então, eu consigo saber que o Gustavo, que comprou lá, por exemplo, 6 meses atrás, ele entrou no meu site agora. Em tempo real eu estou coletando a informação que, ao invés de ele estar olhando a vitamina C, ele está olhando o protetor solar porque ele vai, por exemplo, tirar férias, né? Então, essas informações a gente vai conseguir aglutinar e usar isso, eu acho que a gente está bem no começo, mas aqui eu acho que o grande insight que eu quis trazer para vocês é: olhem para os dados cadastrais, né? O Paulo comprando na Ádicos, olhem para os dados transacionais, que é o que o Paulo está comprando na Ádicos, mas isso fala sobre o passado. E eu acho que é onde a gente vai destravar mais valor nessa era da hiperpersonalização é quando a gente conecta o tempo real.
é eu saber, então, que o Paulo entrou lá no e-commerce da Áticos e agora ele está lá buscando, né, peeling ou produtos de esfoliação e em algum momento isso pode entrar na mão de uma vendedora ou eu posso disparar uma régua de relacionamento ali via e-mail marketing, via push, via, né, WhatsApp corporativo para tirar dúvida, né? Então eu acho que tem muitas oportunidades e aqui essa era uma dica que eu trago para vocês que não conhecem essa solução, porque em Áticos a gente tem ajudado bastante no crescimento deles. Se eu não me engano, o número são 30 mil pessoas todos os meses que a gente identifica, pessoas que não estavam logadas. E isso, né, imagina o quanto que a gente não consegue converter e gerar de venda. Na média, a gente faz de 6 a 8% de incremento de venda com essa solução. É uma baita venda incremental. Exato. Então aqui eu queria, para finalizar, que vocês trouxessem uma dica, principalmente para essa pessoa de digital das companhias, né? E aqui a gente normalmente, né, o nosso público é muito parecido com Áticos, tem varejo físico, tem um e-commerce e querem, e todo mundo quer vender mais, né? Qual que é a dica de ouro que vocês viram aqui no VTEX Day ou que vocês estão vivendo na marca de vocês que vale a pena compartilhar para que as marcas também possam crescer? Acho que não tem uma dica de ouro, mas acho que de modo geral o que a gente tem feito e a gente sugere, porque pra gente dá muito certo, é de fato colocar no ar, né? Fazer testes rápidos, pilotos, usar o que a gente tem à nossa disposição e não esperar alguma coisa que vai ser tecnológica e game changer de modo geral. Então a gente tem muito dado na mão, a gente tem muito insight, a gente tem produtos como o CRM Back, como vários outros que a gente tem já à disposição e a gente não precisa esperar mais uma coisa. Então é o gatilho de tomar ação, de olhar para dentro de casa, para o tráfego que já está lá dentro, para quem não converte, voltar para o básico lá do funil mesmo, tentar entender como a gente pode, com os dados de e-commerce também, municiar os pontos de venda, transacionar as informações entre offline, porque tem muito dinheiro aí. Exato, tem muita oportunidade de gente entrando no seu site, seja o próprio usuário, né? A gente fala, cara, muita gente às vezes está ali no digital e, cara, quando foi a última vez que você testou o full, né? Compra o produto e vê até ele chegar na sua casa, né? Exato. E às vezes a gente esquece dessa pequena coisa, né? De como que realmente está a minha experiência full, né? E esses dias eu fiz um exemplo com uma marca que ela me deu um cupom, falou, cara, vai lá na loja e compra e faz um cliente oculto para mim. Eu fui lá, comprei. Primeira coisa na régua do e-mail marketing é que veio várias coisas erradas. Eu falei, cara, olha isso. Ele falou, caralho, surreal, como é que isso aqui tá assim? Porque tem isso, a gente precisa experimentar a gente mesmo, né? Tem muita oportunidade pra gente olhar. Paulo, e você, o que temos de dicas? Eu tenho 4 palavras importantes. Estruturar. Não adianta também eu começar, vamos atacar todas as frentes. Respira, estrutura. Engaja. Você vai engajar do CEO da empresa até o vendedor. O engajamento é top-down sempre, mas precisa estar todo mundo engajado. Você capacita e acompanha. Aí, de novo, você estrutura, engaja, capacita e acompanha. E esse ciclo não tem fim. Sempre você vai estar estruturando algo ou melhorando algo. Sempre você vai ter que engajar as pessoas. Quem trabalha no varejo, quem trabalha com marca, você o tempo todo tem uma nova coisa para você fazer. Capacitação constante e, principalmente, acompanhamento dos resultados. Boa. Super obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui com a gente no CRM Bônus podcast aqui direto da VTEX. Então agradeço muito aí a participação. E para quem quiser aprofundar, tem bastante podcast aqui. A gente gravou com as principais lideranças, tem muita conversa interessante. É só rolar na playlist aqui desse podcast, que tem outras conversas que vale muito a pena você continuar avaliando para ver e descobrir novas formas de vender mais. Eu acho que sempre compartilhar é a melhor forma e ouvir quem está na prática é o melhor caminho. Então, obrigado, pessoal. Agradeço. Boa. E Obrigado. Até o próximo VTEX Day. Vamos estar juntos com certeza. Com certeza. Valeu. Valeu, pessoal.